Então, gente, a gente tem que aguentar isso. Eu estava dizendo o seguinte, uma alternativa é suspender essa segunda parte minha. A outra, vocês terem paciência e aguentar mais um pouco, tá bom? Então, tá bom. O que eu vou falar agora, gente, é sobre ser diamante em 2 anos. E agora complicou, não complicou? Em 2 anos, Henrique? Você pode estar pensando assim, eu já estou um tempo nesse negócio, não cheguei a diamante. Tem alguém que tem mais de 2 anos e chegou a diamante? Uma porção. Tem alguém que não chegou a esmeralda em mais de 2 anos? Ou prata? Alguns a 9% não chegaram a um tempo, é isso ou não? Então eu pergunto o seguinte, se isto aqui é possível, o que quer dizer dessas pessoas que não chegaram? Quer dizer que estão mal? São ruins? São fracassadas? Gente, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, quero dizer 2 coisas para vocês. Primeiro é o seguinte, quem está aqui há um bom tempo e chegou a um certo nível, que é um nível que vocês mesmos não acham que é satisfatório, que podia ser muito melhor, mas que não chegaram, e já faz bastante tempo isso, sabe que vocês têm uma qualidade extraordinária de vencedores. Vocês sabem qual é que é? Chama-se persistência. Persistência, gente, é uma qualidade que só campeões têm. Então você imagina, você tem que chegar a um certo lugar, você tem que andar até lá, você anda e cansa e cai. O que faz uma pessoa persistente? Levanta e vai de novo. Aí cai de novo, o que ela faz? Ela vai de novo, e 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 parabéns para vocês. Por isso, está bem? Por estarem tão persistentes a todos. Olha, eu queria dizer também para vocês que a gente, todos os dias, tem a oportunidade de ouvir alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Já aconteceu isso com vocês? Por exemplo, alguém conhecia o tal de celular? Não, né? Hoje em dia alguém vive sem celular? Acho que não. Fez uma mudança tremenda, não foi? Às vezes é assim, algumas coisas que acontecem mudam as nossas vidas. Às vezes alguma informação que a gente tem, alguma novidade, alguma coisa que a gente ouve, pode mudar as nossas vidas. Então imagine o seguinte, independentemente do tempo que você está nesse negócio, independentemente do nível que você chegou, independente da dificuldade que você sentiu e que achou que não conseguiu fazer, independentemente disso tudo, você poderá ouvir alguma coisa algum dia, e pode ser que seja hoje, naquilo que eu vou apresentar, pode ser que você ouça alguma coisa que seja aquilo que é capaz de mudar a sua vida. E essa é a minha intenção, é de dizer alguma coisa que seja capaz de influenciar você de tal maneira que você decididamente parta para realizar esse negócio de maneira firme, tá certo? Muito bem, então eu vou falar de diamante em 2 anos. Considere de hoje para frente. De hoje para frente. E conte 2 anos. Tá certo? Eu diria o seguinte, vocês acham, vamos dizer, fácil fazer diamante em 2 anos? Alguém acha fácil? Não. É difícil? Parece. Quero resposta. Eu sei que é tarde, vocês estão cansados, mas eu quero resposta. É difícil? É difícil. Não falei que é fácil em nenhum instante. Mas a pergunta é a seguinte, é possível? Será que é possível? Vocês têm certeza que é possível? Sim. Então, eu vou mostrar que é possível mesmo. Eu quero saber o seguinte, aqui quem está no auditório, aqui ou lá em cima, eu quero saber o seguinte, quem é de vocês que chegou a platina ou mais
em até 2 anos. Entenderam a pergunta? Não. Por favor, eu gostaria que ficassem de pé. Quem chegou à platina ou mais em 2 anos? Jorge, você não ficou? Claro que sim. Quem chegou à platina em mais de 2 anos? Bom, primeiro, parabéns para vocês. Não senta não! Quem que mandou sentar? Está cansado, Osmar? O que é isso? Fica de pé, gente. Quantos são? Vocês estão vendo ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gente, se tem 24 pessoas, ou vamos dizer, 20 grupos que chegaram a diamante, a platina, em menos de 2 anos, vamos fazer a seguinte consideração. Obrigado, gente. Pode sentar. O que é um diamante? O que é um diamante? É quem tem 6 platinas, não é isso? Não é isso? Não é quem tem 6 platinas? E nós não vimos aqui uns 20 platinas que chegaram em até 2 anos? Então, se vocês olharam bem para ele, você dissesse, se eu tivesse escolhido esse cara, esta cara, este cara, 6 deles, você seria o quê? Diamante. Em quanto tempo? Em menos de 2 anos. 2 anos. Portanto, é possível ou não é possível? Palmas para vocês, meus amigos. Vocês conseguiram demonstrar que é possível. Muito obrigado. Eu contava com isso. Né? Mas ele falou, vai ter essa quantidade? Eu falei, vai. Não falei? Viu como tem? Tá certo? Então tem mesmo. Então dá para fazer. Agora, acontece o seguinte. O que a gente nota quando você chega a diamante? Como é que você faz para chegar a diamante? Essas 6 pessoas que vocês poderiam escolher eram as pessoas certas, não eram? Se vocês tivessem escolhido outros, talvez não desse. Você pode pensar assim. Essas que aqui ficaram de pé eram o quê? As pessoas certas. Tá certo ou não? Sim. Eu pergunto o seguinte, essas pessoas certas nasceram certas? Não. Elas foram certas por algum dom especial? Pensem nisso. O que fez essas pessoas? Como é que vocês acharam? Como é que quem os patrocinou? Como é que eles achou essas pessoas certas? Como é que achou? Eu acho o seguinte, todos vocês têm a possibilidade de acharem pessoas certas. Tá certo ou não? Se acharem 6 pessoas certas, pode ser que chegue em diamante em 2 anos. Se for 3, 4 ou 5, eu aceito. Mais que 5 não, hein, gente? Tem que trabalhar para chegar a 5. Muito bem. Só que é o seguinte, vocês acham que essas pessoas certas vieram de onde? Como é que elas apareceram? Como é que a pessoa achou? Tem 3 alternativas que eu pensei e falei, vai ver que chegou desse jeito. Primeira foi sorte. Você escolheu a pessoa, eita sorte que eu tive. A segunda por quantidade, você convidou gente insuficiente. E a terceira por sublimação. Já tinha ouvido isso ou não? Não, né? Então, nunca ninguém ouviu isso. Estou falando pela primeira vez. Então, o que acontece? Por sorte, por exemplo, nós convidamos quem? Convidamos o Mário. Convidei o Mário, né, Mário? Imagina que sorte que eu tive convidar o Mário. Pois eu convidei minhas 3 filhas, né? Todos funcionaram. Que sorte que eu tive. Aí convidei um primo de Brasília, primo da Marlene. Deu certo. Que sorte que eu tive, hein? Aí eu convidei quem? Um argentino que eu não conhecia, que eu conhecia nesse negócio. Mas o cara virou platina. Que sorte que eu tive. Aí eu convidei o cunhado, meu cunhado, irmão da Marlene. Ele virou platina. Que sorte! Eu sou um cara de sorte, né, gente? Vocês têm aí esse dom, não? Alguém tem esse dom de ter essa sorte, não? Gente, vocês acham que foi sorte?
Por que essas pessoas que eu convidei chegaram? Porque elas são boas demais, elas têm um dom extraordinário. Minha filha nasceu assim com definido lá que ela ia ser diamante. É isso? Não, gente. Então, sorte não é o jeito de achar as pessoas. Tá certo ou não? Segunda alternativa, quantidade. É simples, você faz o quê? Você convida 10, 20, 30, 40, aparece um bom ou não aparece? Parece um bom. Aí esse é um certo. Aí você convida mais 20, 30 ou 40, aparece outro bom. É outro certo. Você já tem quantos certos? 2. Aí você faz o quê? Vai convidando. Quando você tiver convidado uns 200, 250, você tem 6 certos. Tá certo ou não? Então, eu não convidei 250, nem 200, nem 100. Eu convidei umas 12, 13, 14 pessoas no começo. Então não foi quantidade para mim. Vocês convidaram 200, não? Vocês convidaram uma pequena quantidade, gente. Então eu não estou entendendo. Se não é sorte, se não é quantidade, o que faz você achar a pessoa certa? Só tem uma resposta: sublimação. Você sabe o que quer dizer sublimação? Sublimação, pode ir lá no dicionário, vocês vão encontrar, significa você, ao fazer com que alguém, se a pessoa se sublima, é fazer alguém sair de pensamentos inferiores para pensamentos superiores ou sublimes. Essa é a definição. São pessoas que saem de um nível para ir para um outro nível. Não é uma outra pessoa. É a mesma pessoa que sai de um nível, sai de uma emoção, sai de um entusiasmo, sai de uma crença nela mesma, para ir para um outro nível de crença, para um outro nível de entusiasmo, para um outro nível de satisfação. Então, o que acontece? Sublimação está lá 2 pessoinhas. A sublimação é esse engrandecimento da pessoa que você faz. É a pessoa ficar maior do que ela era. É isso. Agora, não é maior fisicamente. A pessoa fica maior como? Emocionalmente. Ela fica maior mentalmente. Então, quem pode ficar maior mentalmente? O que vocês acham? Quem pode? Vocês sabem ou não? Qualquer um. Qualquer pessoa pode ficar mais sublime. Pode passar a ter mais energia. Pode passar a ter mais entusiasmo. Pode passar a ter mais crença nela mesma, e no mundo e na vida. Então, gente, a gente faz com que as pessoas que entram conosco sejam as pessoas certas. Tá certo ou não? Muito bem, gente. Agora a gente tem que fazer isso como? Você tem que fazer com que a pessoa seja certa, porque ela tem que ficar mais entusiasmada, mais confiante, com mais crença. Então você pode perguntar assim: então quer dizer que se as pessoas tiverem crença, mais crença, resolveu? É isso que precisa para as pessoas serem certas? Eu digo, não. Você precisa, para ter sucesso nesse negócio, para que as pessoas sejam certas, as pessoas precisam saber de quê? Precisam de crença, mas precisam de trabalho e precisam de técnica. Técnico o que é? Como eu mostro o plano, vender um produto, qual é a estratégia que eu adoto para alguma coisa, isso tudo é técnica. Trabalho é fazer o que tem que ser feito. E crença é acreditar, na verdade, no negócio e nas pessoas. Então, por exemplo, nós entramos, Marlene e eu não tinha tempo, eu já falei esse negócio, não falei? Mas eu tinha uma senhora crença. E o que eu fiz?
convidei as pessoas com esse entusiasmo, com essa crença. Só que notem o seguinte, o que é importante para a gente ter noção clara do que é fundamental para que a pessoa seja certa? Precisa dessas três coisas, mas não precisa dessas três coisas desse jeito que está aí, não. Precisa dessas três coisas assim. Você precisa de crença, muita crença. Você precisa de um ótimo trabalho, um belo esforço, e precisa de técnica. Você vê que técnica eu deixei para depois. Técnica ficou pequeno lá. Por que razão? O que é técnica? É mostrar o plano. Se você aprendeu a mostrar bem o plano, parabéns. Se você não aprendeu a mostrar bem o plano, mostre mal. Eu já contei várias vezes que quando nos patrocinaram, a Marlene e a mim, a pessoa que apresentou o plano, qual foi a qualidade do plano? Quem é que ouviu essa história? Qual foi a qualidade do plano de quem nos apresentou? Horrível! Foi o pior plano, acho que eu vi até hoje. Tá certo? E eu estou onde? Aqui. Diamante executivo há 20, vai fazer 25 anos agora em novembro, como eu falei. Então, condição, apresentar o plano bem ou mal não faz diferença, gente. Ora, o trabalho é mostrar o plano. Se você não fizer o trabalho, não vai ter o resultado que você gostaria. Então você precisa de quê? De crença. 60% é crença. 30% é trabalho. E 10% é técnica. Então, se você está preocupado com isso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei o que lá, a lista, a minha lista acabou, eu não tenho mais gente, eu não sei o que lá. Tudo isso, gente, tudo isso é técnica. É pouco importante. Preocupe-se muito mais com a tua crença que com qualquer coisa que seja necessário. Agora, eu pergunto o seguinte, tudo bem, eu, por exemplo, o que eu fiz? Entrei sem tempo e toquei feito doido. Por que razão? Eu tinha uma crença enorme. Mas eu pergunto o seguinte, o que a minha crença tem a ver com as pessoas certas que eu estou buscando? Eu não estou procurando as pessoas certas. E eu estou com uma bruta crença, mas eu quero achar as pessoas certas. E eu não falei que a gente faz as pessoas certas? A gente faz com que as pessoas que nós convidamos sejam as certas? Então, na hora que você convida alguém, se você tiver uma crença muito forte, e se você tiver um entusiasmo muito forte, a pessoa que você convidou vai te olhar dizendo o seguinte, caramba, esse cara acredita muito nessa história. Então eu acho que eu vou acreditar também. Quer dizer, a crença da pessoa que você convidou, ela depende da sua crença, do seu entusiasmo, das suas atitudes, do seu comportamento. Né? Se você, claro, você diz, olha, eu acredito muito, mas não faz trabalho nenhum, não faz esforço nenhum, isso não dá certo. Você tem que fazer, acreditar muito e tem que trabalhar. E a pessoa tem que ver isso, ver o seu trabalho e a sua crença estando existindo, tá certo? Então você tem que transferir para a pessoa que você convida essa crença entusiasmada. Agora veja o seguinte, por que todas essas pessoas que você convida vão ter uma crença alta porque você tem crença? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque a pessoa tem que ter alguma confiança em você. Ela tem que ter algum relacionamento com você. Claro que tem pessoas que vão fazer esse negócio de todo jeito, quer você seja entusiasmado, quer não. É aquelas pessoas especiais que é 1 em 1000. Mas estamos falando de todos nós, das pessoas comuns. Das pessoas que desenvolvem essa crença e desenvolvem o trabalho que é necessário para ter resultado. Então vocês vejam o seguinte, quando nós entramos, eu estava com uma crença muito forte. Aí eu convidei o Mário. Como é que o Mário entrou? Ele falou aqui naquela história, não falou? Ele disse assim, ele perguntou para mim, você vai fazer? Eu falei, vou, então eu também vou. Não é isso, Mário, que você falou? Foi isso que aconteceu. Então por quê? Porque o Mário tinha uma confiança em mim.
E eu, naturalmente, uma confiança nele. Com certeza. Então, isso é fundamental, é a confiança que as pessoas têm. Por isso que a gente fala de contato frio não funciona. Funciona, às vezes funciona. A pessoa pode estar procurando alguma oportunidade de acontecer aquilo e ela toca e faz aquele negócio, ponto final. Mas normalmente é mais difícil de acontecer, por isso que você acaba tendo que convidar muitos para arranjar uma pessoa. Então, por isso que eu digo, o que você deve procurar fazer? Se relacione com uma pessoa antes de convidá-la, se relaciona. Cria um relacionamento. E é curioso, quando você começa a se relacionar com a pessoa, rapidinho uma confiança se desenvolve. Então faça isso primeiro para depois convidar a pessoa para que ela faça esse negócio. Entenderam a ideia? Então nem todos que você convida vão fazer isso daqui porque não tem a confiança em você, mas você tem que trabalhar para desenvolver essa confiança, tá certo? Muito bem. Mas então, em termos de trabalho, o que acontece? Se você tiver uma confiança enorme, extraordinária, mas não puser um trabalho, não vai dar certo também. Você tem que pôr trabalho, não tem? Para poder dar certo. Aí o que acontece? Se você tem uma crença fortíssima, mas extraordinária, entusiasmadíssima, tremenda, você põe trabalho. Isso é consequência. Tem aquele exemplo tradicional que a gente usa muitas vezes, dizendo assim: se você tiver que ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, a pé, e chegando no Rio recebe $1 milhão, $1 milhão, quem é que está disposto? Opa, todo mundo está disposto a ir a pé, tá certo ou não? Então o que acontece? Tudo bem, por que razão? Porque você tem a crença de que chegando lá você vai receber R$1 milhão, não é isso? Então você tem que fazer o quê? Você tem que pôr o trabalho. O trabalho o que é? Ir até o rio a pé. E o que é a técnica? A técnica é dizer o seguinte: olha, em primeiro lugar, vou fazer uma pergunta. Você quer ir rápido ou você quer ir lento? Rápido. Como é que vocês queriam ir para o rio? Rápido. Rápido ou lento? Rápido. Provavelmente você vai botar o despertador às 4 da manhã para poder sair logo, tá certo ou não? Ou talvez você nem durma. Verdade. Para começar amanhã, não é assim? Isso. Então, aí você vai para o rio. Você vai, eu pergunto, você vai parando, assim, batendo um papo com o pessoal que você vai encontrando, dá uma descansadinha na sombra. Eu acho que não vou hoje, eu acho que amanhã eu vou andar um pouco, hoje eu vou ficar por aqui vendo a paisagem. É assim que você faria ou não? Não. Não, você vai firme. Você vai firme. Claro que não pode ser exagerado. Você não pode correr e sair correndo, de repente ter um infarto no meio do caminho, não adianta nada. Tá certo? Então você tem que ter bom senso. Você tem que levar em consideração as coisas importantes da sua vida, seja a família, seja a sua igreja, seja o que for. Mas fora isso, você tem que fazer o mais rápido possível. Né? Tem gente que diz assim: não, eu prefiro fazer devagar para consolidar o grupo. Eu diria o seguinte: é o oposto. Você tem que fazer rápido para consolidar o grupo. Por que razão? Porque na hora que você faz rápido, entra alguém, esse pessoal está entusiasmado, você está entusiasmado, entra outro, está entusiasmado, que entra outro que está entusiasmado, e aí vai ficando um embaixo do outro, e aparece platina, embaixo de platina, embaixo de platina. Mais consolidado que isso não dá. Qual é o exemplo que vocês acabaram de ver? Não é assim que aconteceu? Então é importantíssimo esse processo para a gente ser rápido, né, nesse esquema. Aí tudo bem, então você está pondo o trabalho que você teria que pôr. E agora a pergunta: muito bem, em termos de trabalho, qual é o trabalho que eu tenho que fazer na época? Em primeiro lugar, eu falei em 2 anos, diamante em 2 anos. É possível, vocês acabaram de ver. Se vocês tiverem 6, 7, 8 pessoas que vocês convidam e trabalharem bem essas 6, 8 pessoas, de tal transformando-as nas pessoas certas, parece incrível, mas elas vão ter um excelente resultado e você vai ter o resultado consequente em função disso. Mas o que você tem que fazer? Se não forem 2, por 3, 4 ou 5, vale a pena ou não? Vale a pena, caramba. 5 anos, a gente trabalha a vida inteira e consegue uma aposentadoria miserável, digamos assim, depois de 30 e tantos anos, não sei o que lá.
E 2, 3, 4, 5 anos vale a pena, tá certo ou não? Agora, só que note o seguinte. Vamos voltar àquela hipótese do R$ 1.000.000 que você vai receber no Rio. Quanto tempo, agora a distância daqui ao Rio? 400 quilômetros, tá certo ou não? 6. Se você fizer uns 4 quilômetros por hora, andar umas 5 horas, dá 20 quilômetros. Não é fácil andar 5 horas, 4 quilômetros por hora, 20 quilômetros, tá certo? Mas 20 quilômetros, daria quantos dias? 20 dias para chegar em Santos. Vamos supor que você estivesse bem, esportivamente, bem entusiasmado para ir para o Rio. Eu falei Santos? Não, Santos é mais perto. É para o Rio. É para o Rio. Aí vamos supor que você estivesse em forma, você estivesse com muito entusiasmo, etc. Tal, e você fizesse 40 quilômetros por dia. 10 horas a 4 quilômetros por hora. Você levaria quanto tempo daqui ao Rio? 10 dias. Então você leva, vamos dizer, entre 10 e 20 dias, tá bom assim? Tá. Entre 10 e 20 dias para chegar no Rio. Tá razoável? Tá. Ok. Então, o que você faz? Se você tiver um emprego, você teria dito o quê? Eu quero umas férias. Porque você fala assim, se não der certo, Eu vou. eu tenho meu emprego garantido. Não é mais ou menos assim que a gente faz na vida? Então, você pega nas férias e vai e faz. E consegue chegar a 1 milhão, você fala, olha, eu não quero mais fazer um emprego, vou aplicar 1 milhão e vai me dar dinheiro e acabou. Tá certo ou não? Vamos supor, gente, que você não tivesse que fazer isso por 20 dias, 20 quilômetros por dia. Você tivesse que fazer 6 meses, 20 quilômetros por dia. Quem é que toparia? 6 meses, 20 quilômetros por dia para ganhar 1 milhão. Eu preparo. Interessante que as mãos não levantaram tão rápido. O pessoal começou a pensar. 6 meses. Veja o seguinte, você teria que fazer o quê? Você tem que fazer o quê no seu emprego? Olha, tchau, eu estou saindo. E a pergunta é a seguinte, se você não vai ter emprego nesses 6 meses, você nesses 6 meses você vai comer como? Você vai parar no hospital, no hotel? Você vai já de pegar como é que chama, uma maca lá, um negócio para dormir no caminho? Você tem certeza? Porque de repente um dia você é assaltado e não adianta nada, né? Então a ideia qual é que é? Você fazer um negócio cujo resultado é rápido, você fica. Mas quando a coisa é demorada, você fala, não vou ficar, não vou fazer tanto assim. Então veja o seguinte, o trabalho na Amway leve 2 anos. 2 anos é muito menos do que os 35 que você vai trabalhar na sua vida. Mas 2 anos são 2 anos. Não são 15 dias, não são 30 dias, não são 60 dias, são 2 anos. E se não for 2 anos, é 3, 4, 5 anos, ou mais, como muita gente está vivendo. Já cumprimentei pela persistência. Mas de todo jeito ficou claro que você tem que fazer isso por um tempo suficientemente longo. E você tem que ter essa força. E como é que você tem essa força? De ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos para esperar e chegar lá. Você precisa de quê muito forte? Da crença muito forte. Se você não tiver a crença muito forte, você não fica os seus anos todos. Tá certo ou não? Muito bom. Então vamos aplicar isso na Amway. Por semana, quanto que você vai trabalhar na Amway? O que vocês acham? Por exemplo, 5 horas por semana. Dá para ler o que está escrito lá, não? Crença. Dá para ler o que está escrito lá, não? Crença. Todo mundo consegue ler, não? Sim. Consegue. Vocês enxergam bem pra caramba, hein? Porque eu procurei fazer pequenininho o suficiente para muita gente não conseguir enxergar. Por quê? O que é lá? Lá está escrito... Crença. Crença. Mas qual é o tamanho daquela crença? Pequena. Desse tamanho. Então você trabalha 5 horas por semana. Agora, você pode, trabalhar 10 horas por semana. O que quer dizer isso? A sua crença Aumentou. é maior. Ou 20 horas. Então a pergunta é o seguinte, gente.
você acredita na Hebe, você acredita em você, você acredita no negócio, você tem crença, você quer chegar a diamante. Eu já tenho certeza. Vocês entenderam que é possível, não entenderam? Pela primeira parte, entenderam que vocês podem. Quem quer chegar a diamante? Maravilha, maravilha. Agora, vocês entenderam que quem quer chegar a diamante tem que trabalhar. Puxa vida, eu pensei que desse para evitar essa parte. Né? Não dá para evitar essa parte, tem que trabalhar. Agora, tem que trabalhar quando? Quando que vocês acham que vocês devem trabalhar? Eu acho que é o máximo. Boa pergunta, né? Complicada a resposta. É o máximo. Sabe, a resposta é simples. Vocês têm que trabalhar tanto quanto a crença de vocês estiver. Se a crença de vocês for enorme, por isso que eu digo, eu não tinha tempo. Mas caramba, eu não tenho a menor ideia de quantas horas eu trabalhava para ela no começo. Mas eram horas de monte. De monte. É ou não é, Mário? A gente trabalhava de monte, não trabalhava? Então, por que a gente fazia isso? Porque a gente tinha uma crença extraordinária que ia dar certo. É toda história. Se eu acredito que $1 milhão de $1 milhão está lá no Rio, eu vou ficar batendo papo e fazendo outras coisas enquanto isso? Não. Claro que eu vou trabalhar no meu emprego se eu preciso do dinheiro. Claro que eu vou na igreja porque eu não posso deixar de igreja. Claro que eu vou dar atenção à minha família porque eu não posso deixar de atenção à minha família. Mas no resto, eu já contei várias vezes aquela história de que nos domingos, em 92, 93, no final dos anos, São Paulo estava jogando lá em Tóquio. E o Henrique, que nunca deixava de assistir um jogo do São Paulo, do glorioso São Paulo, glorioso naquela ocasião, estou falando. Né? Eu não deixava de assistir um jogo do São Paulo. O que aconteceu? Eu não assisti nenhum dos dois domingos, porque eu estava fazendo treinamento, um em Piracicaba e outro em São José do Rio Preto. Por que razão? Por que razão que eu fiz isso? Porque eu tinha pressa, eu não vou esperar 5 anos se eu puder fazer em 2 anos. E nós levamos quanto tempo? 2 anos e meio. E levamos 2 anos e meio porque todos os nossos pessoal, as 5 pernas, levaram cerca de 2 anos. E meu cunhado, né, levou 2 anos e meio, que foi o último a qualificar. Adoro meu cunhado, mas nem tanto. E entenderam qual é a ideia? Quer dizer, então vocês têm que ter a persistência e botar o trabalho que vocês têm que pôr. Só que é o seguinte, muita gente pode dizer o seguinte, olha, mas eu noto em mim mesmo que a minha crença não está extraordinária, não está 100%. Então, como é que eu faço? Vocês têm que aumentar, trabalhar para aumentar a crença. Como é que a gente aumenta a crença? Convivendo com pessoas que têm muita crença. Por isso que essa turma de Guarulhos cresce aí. Porque um tem crença, viu o outro, caramba, esse troço está funcionando. E quando chega no dia a dia, se a pessoa tem crença, mas não produz trabalho, isso é meio papo furado. Ele fala, mas não faz. Não é isso? Está cheio de gente assim, né? Em todo lugar na vida. Aí não, você vê, ela fala e faz. Então quem fica olhando fala, pô, dá para eu seguir essa turma aí. E estou vendo que a turma está chegando. Eu vou chegar também. Por isso é importante um evento como esse, em que tem gente de todos os grupos, e nem todo o grupo está crescendo do mesmo modo. Mas você vê que o outro pode, porque se ele pode, por que eu não posso também? Tá certo? Então é fundamental a gente ter essa noção clara de a gente aumentar a crença para poder fazer o trabalho direito. Então você tem que fazer o quê? Conviver com o pessoal que tem muita crença. Você tem que ouvir os CDs de gente que não tinha e passou a ter. É isso que tem que fazer. Tem que ler livro que fale de crença e que melhore a sua crença para você acreditar em você mesmo quando você acha que você não tem a capacidade de fazer as coisas. Agora, pode acontecer que você, com tudo isso, não esteja conseguindo aumentar a sua crença. Acontece isso ou não? Sim. Ainda continua com dificuldade de ter a crença necessária. O que você faz? Ou você vai levando até a sua crença melhorar. Tem os que desistem, que eu acho lamentável, que é o único jeito de você derrotar nesse negócio de desistir de vez. Ou eu acho que tem uma atitude heróica, uma atitude forte, uma atitude de machão mesmo sendo mulher. Tá certo? Uma atitude dura.
sabe qual é que é? Você fazer o que você faria se tivesse com uma crença muito forte. Por exemplo, se você tivesse uma crença forte, você estaria com 20 horas, ou com mais horas, 30, 40 horas. Sabe o que você faz? Põe 20 horas por semana nesse negócio. Você fala, mas minha crença é limitada. Não tem importância, põe 20 horas. Sabe o que vai acontecer? Não tem jeito. Vai dar algum resultado. E vindo algum resultado, o que acontece com a crença da gente? Aumenta. Aumenta. Então, veja, gente, eu estou dando todas as alternativas para vocês aproveitarem para terem sucesso nesse negócio. Tá certo ou não? Muito bom. E técnica? O que vocês precisam aprender? Afinal de contas, eu falei que técnica não tem que aprender nada. Não, tem que aprender. Você aprende onde? Você tem o INA, que é aquela história, é o melhor. Eu fui professor da USP, né, por tantos anos. Dei aulas assim para empresários, para tudo, à noite. A gente fazia não sei, 50 cursos eu fiz. Fui diretor da FEI, trabalhei muito com educação. Nunca vi um sistema tão espetacular como tem na EBRE. Com essa estrutura de CDs, treinamentos online, essa coisa toda que o INA permite. Então, o INA é espetacular. E mais o seu upline. Você tem que trabalhar com a upline. E se você disser o seguinte, caramba, eu tenho uma upline, ele entrou, falou bastante, mas não está fazendo, não está crescendo, não está mudando o PIN. Ó, passa para o upline de cima. Isso é bom para ele também. Se você passar para o upline de cima, que está mais entusiasmado, você vai se entusiasmar mais, vai dar mais resultado e vai entusiasmar aquele cara que está no meio também. Tá certo? Não deixe, só não deixem de aprender o que tem que ser aprendido. O que tem que ser aprendido? Gente, tem uma opção de coisas que a gente vai aprendendo no tempo. Eu todo dia fico aprendendo. Toda semana eu aprendo alguma coisa com alguém. Claro que com downlines a maioria. Às vezes com outro diamante, etc. Mas muito com os downlines. Mas o que a gente tem que ensinar para o pessoal que é importante? O padrão de 8 passos. Quem não sabe o que é, pergunta para o seu upline. Muito importante é o que eu chamo de momento mágico. Tá? Isso é muito importante do ponto de vista técnico. O que é o momento mágico? Momento mágico é o momento da assinatura da pessoa quando está entrando na EBRE. Assinatura é modo de dizer, hoje é eletrônico, cadastrando, mas na hora que ele decide, pode cadastrar. Nesta hora você cadastra, esse momento é um momento mágico, que não é aproveitado em geral pelas pessoas. Por que é um momento mágico? Porque é aquele momento em que a pessoa tomou a decisão de fazer. É aquele momento que alguma coisa na cabeça dele falou assim, olha, vale a pena, faça, assina, entra. O que passou-se na cabeça dele? O que aconteceu com a cabeça? Que pensamento que veio que fez ele decidir entrar? Não sabemos. E isso é que tem que ser sabido. Isso é o que tem que ser aproveitado para o momento mágico. Porque se a pessoa disser o seguinte, sabe o que é? Porque nessa hora eu vi que se eu entrar na EMA, meu filho não vai ter que passar pelas dificuldades que eu passei na vida. Se você descobrir isso e registrar isso, dali a 15 dias tem um seminário, você fala para ele, vamos no seminário, ele diz, olha, eu não sei se eu vou poder. Ele diz, olha, esse seminário é fundamental para você poder um dia garantir para o seu filho que ele não vai passar pelo que você passou. Entendeu? A pessoa só vai fazer o que tem que ser feito pelos motivos que ela tem pela entrada dela. No tempo ela vai mudar essa opinião. Ela vai perceber a EMA com grande os sonhos, etc. Se você ainda estiver trabalhando na EMA e continuar, ela vai passar a entender o sonho como a gente trabalha de uma visão diferente. Mas nesse começo, ele tem uma razão pela entrada. Você tem que descobrir aquela razão. Pergunte objetivamente qual é a razão. Eu pergunto e o cara dá uma desviada. Aí eu pergunto de outro jeito e ele escapa. É porque eu achei um bom negócio. Você acha que ele entrou porque ele achou um bom negócio? Claro que não. Ele entrou por alguma razão específica, alguma coisa que aconteceu. Vai perguntando, sim, mas exatamente o que veio na sua cabeça? Eu pergunto assim. E eu fico insistindo, até que o cara diz, é porque eu tenho uma dívida e eu quero ver se eu liquido R$2.000 no mês que vem. Você precisa saber, porque aí, se você tem uma dívida de R$2.000 e você ficar trabalhando para ele fazer o INA, para ele no seminário, não sei o que lá, o que ele vai estar pensando?
Esse cara é um chato, fica me falando de besteira aqui. Eu quero pagar minha dívida de R$2.000. Você faz o que com ele? Você vai descobrir os produtos, vai ajudá-lo a vender para ganhar os R$2.000 até o mês que vem. Tá certo? Agora, se em compensação o cara pensou, eu quero, sabe o quê? Eu quero me aposentar daqui a 10 anos da empresa que eu estou e eu quero ter uma alternativa complementar de renda. Aí você fala para ele, olha, vende porque você vai ganhar R$300 agora. Ele não está preocupado com os R$300, está preocupado com daqui a 10 anos. Então você tem que descobrir a razão por que a pessoa entrou. Primeiro. Segundo, você tem que marcar nessa hora, se você conseguir, mas normalmente consegue, se você fizer as coisas certas, marcar a primeira reunião. Você já marca com ele a primeira reunião. Se você falou com ele, você está entusiasmado, está motivado, e ele te disse a razão, você fala, olha, veja 2 ou 3 amigos, daqueles maiores seus, aqueles que vão na viagem com você, nas viagens da Amway, e vamos ligar para eles para marcar uma reunião. Aí ele pode dizer o quê? Ah, eu falo depois eu ligo para eles. Tudo bem, você quer ligar para eles, tudo bem. Mas para você conseguir ter aquele resultado para dar aos seus filhos a condição para o futuro que você estava imaginando, você naturalmente quer esse resultado rápido. Você prefere isso daqui uns 20, 30 anos. Não, eu quero esse resultado logo. Então por favor, liga para o seu amigo e vamos marcar a reunião. Se você usar o motivo certo, que ele acabou de me dizer, e você insistir para ele marcar a reunião, ele marca uma reunião para de 2, 3, 4 dias, com aquele amigão. Com que amigão? Aquele amigão que é aquele cara que confia nele, que ele confia no outro. Se ele confia um no outro, qual é a probabilidade dessa pessoa entrar? Eu não acabei de falar que é o problema de confiança que é o fundamental? Não é? Naturalmente, por exemplo, o Júlio e a Giovana, vocês convidaram a Ivana. Quantas pessoas vocês convidaram antes até convidar a Ivana? Ah, ela foi a primeira! Mas é óbvio! Por que foi a primeira? Porque era amiga. Porque uma tinha confiança na outra. Então façam isso, gente. Não percam essa oportunidade. Nesse momento é um momento mágico. Façam essas 2 coisas. Descobrir o motivo da pessoa e marcar a primeira reunião. Trabalho em profundidade. É justamente aí que começa um bom trabalho em profundidade. Se você marcar a reunião, depois fizer a mesma coisa na reunião, quando a pessoa que foi convidada, e essa pessoa entra e decide, etc., você fala para ele também, olha, parabéns, você entrou por quê? Descobre e pergunta isso para ele. Marca uma reunião com algum amigo seu, aquele amigão que você quer que faça viagem com você. Quem é? O João, o Joaquim, não sei o que lá, liga para ele. E aí, dali a 2, 3, 4 dias tem uma reunião. Esse negócio vai fazer o quê? Velocidade, gente. E essa moça escutava essas apresentações e fez muito disso, não foi? Então, e funciona. Funciona. Sempre funcionou, continua funcionando. É só fazer. Não deixa de fazer. Aquela história da técnica. 10%, mas funciona. E estratégia prata forte, que eu já fiz treinamentos e vários aprenderam. Quem não conhece, procura descobrir. É um prata que dá 3, 4, 5 mil reais por mês. E não um prata que dá R$1.000 por mês, que é um prata sólido, consolidado e que dá bastante resultado. Então, meus amigos, o que vocês aprenderam então? Vale a pena ser diamante? Sim! Vocês podem ser diamantes? Sim! E estão vendo o que precisa para ser diamante? Precisa o quê? Isso, principalmente crença. Tem que pôr sempre trabalho e usar a técnica possível. E assim, opa, diamante. Parabéns.